Graça e paz esteja convosco, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente eu trouxe o livro de Gênesis. Eu gosto de Gênesis porque o Gênesis é o princípio de todas as coisas. Não podemos falar de Apocalipse, Mateus, sem primeiro vir em Gênesis, porque Gênesis revela como Satanás foi e Apocalipse revela o fim de Satanás. Então, trouxe Gênesis capítulo 4, versículo 8. A palavra diz assim: E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim, diz da terra. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos a ver que Abel, ele foi morto pelo seu irmão Caim. Por que Abel foi morto pelo seu irmão Caim? Caim a nenhum momento foi filho de Adão. Caim é um filho de uma relação de Eva sozinha. Isso vai ser estranho. Eu sou seguidor da mensagem do profeta William Marion Branham. O nosso profeta pregou a mensagem, a semente da serpente, e pregou a semente não herdará com a palha. E nós podemos compreender uma coisa, que Caim, quando ele mata seu irmão, no livro da Epístola de Segundas de João, diz assim, que Caim era do maligno, não se tornou, era do maligno. É para clarear a vossas mentes. Caim era do maligno. As obras de Caim é as obras do seu pai. Porque no natural, um filho, uma árvore boa, nunca vai produzir um fruto mau, diz Senhor Jesus Cristo. E nós estamos a ver que, no princípio, havia um casal no Jardim do Éden. Eva e Adão estavam postos no Jardim do Éden. Os dois estavam no Éden, não se envergonhavam. Mas, dentro do Jardim do Éden, isso está no livro de Gênesis capítulo 3, que eu estou aqui a narrar. Mas eu preciso que os leitores da Bíblia podem ir no livro de Gênesis 3, de 1 em diante, vocês vão encontrar uma conversa entre a serpente e a mulher. Não é a serpente e Adão, não. A serpente e a mulher. Vocês vão encontrar. E a serpente falava com a mulher. A nenhum momento Eva fugiu à serpente. Porque a serpente já falava com a mulher. E a Bíblia está a dizer que a serpente falava, Eva falava. Mas é que a mulher, ela queria ter uma outra revelação do Evangelho. Porque a revelação que havia dentro do Jardim do Éden era obedecer a palavra de Deus até ao fim. Deus disse a Adão que no dia em que comerdes dessa árvore, certamente morrerás. E se vocês notarem, no Jardim do Éden houve pacto de sangue que se verteu aí no Jardim do Éden. Houve um pacto de sangue. Porque se você vê o nosso Senhor Jesus Cristo quando vem à terra, você veja o nascimento de Jesus Cristo foi anunciado pelo anjo Gabriel. Não era necessário que um homem fecundasse uma mulher. Se bem que Deus, no livro de Gênesis capítulo 1, no versículo 25 e 26, se não me engano, 27, Deus vem dizer: fecundai e multiplicai e enchei a terra. Deus deu esse decreto, mas a forma de como os seres humanos poderiam se multiplicar na terra seria conforme o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Seria dessa forma. Então, como o inimigo de Deus,
ele vê primeiro que Deus traz um novo conhecimento na Eva, e a Eva come do conhecimento do inimigo, e o inimigo daí em diante muda o plano da redenção. É a razão pela qual Deus ele mesmo teve que se tornar carne e vir morrer pela raça humana. Porque o sangue que verteu no jardim do Éden era sangue perfeito. Porque Adão não foi um homem cruzado por um pai e uma mãe e fizeram Adão. Não, Adão foi feito pelas mãos do próprio Criador. E como Adão foi feito pelas mãos do próprio Criador, implica dizer que esse homem não pode se perder. O próprio Criador, que é o pai de Adão, teve que vir morrer no lugar de Adão para que nós possamos voltar de novo no companheirismo com o próprio Criador de Adão. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E nós vimos Caim matou o seu irmão, fugiu para a terra de Nodes, habitou ao oriente do jardim do Éden, e nós podemos compreender que o Caim foi o filho dessa relação que Eva teve, foi o fruto dessa relação. Se vocês verem, todo adultério ou todo corno gera sempre um fruto. E Eva gerou um fruto que não é de Adão. Isso parece ser estranho, está escrito na Bíblia que não era de Adão. E nós podemos encontrar que Adão, porque a Eva saiu na costela de Adão e Adão teve misericórdia de Eva, teve que se mergulhar no pecado porque a Eva era o parente perto de Adão, e Adão teve que se fazer como parente redentor para redimir a Eva. E Adão sabia que eu estou a entrar no pecado porque o meu redentor vai vir para me redimir. É isso que aconteceu no jardim do Éden. Isso é que aconteceu. Mas eu só quero dizer a vocês que a civilização quem trouxe são os descendentes de Caim. Os descendentes de Caim trouxeram a civilização. Foi Caim quem construiu a primeira cidade da terra. Foi Caim quem construiu a primeira cidade da terra. Foi Caim que nomeou a primeira cidade da terra o nome do seu filho. Foi nos descendentes de Caim que começaram a tocar viola. Foi nos descendentes de Caim que começaram a ter artesão de fazer fio de ouro. Foi nos descendentes de Caim onde vê os grandes astrólogos. Foi nos descendentes de Caim onde vê os grandes engenheiros. A civilização dessa terra vieram nos descendentes de Caim. Mas enquanto a raça de Adão estava mergulhado noutro sítio, a pensar como trazer de novo uma outra semente para trazer reprodução sobre a terra. Porque a reprodução, quando Caim mata Abel, não havia adoração na terra. Enquanto que Caim tinha a sua religião, tinha os seus deuses que ele adorava. Mas a Bíblia está nos dizer, quando Sete nasce, aí começou a ter novamente adoração, começaram a adorar novamente o nome de Deus na terra. Porque a Bíblia só mostra nascimento dos homens, nunca mostrou nascimento dos filhos, das filhas de menina. Porque quando Caim mata o seu irmão, ele pega uma das suas irmãs, vai com ele e faz com ele família, sem permissão da sua mãe Eva. E vocês que são muito sentimentais vão falar, Deus é racista. Deus nunca foi racista. Deus sabe que na terra há duas sementes, o trigo e o joio. Vocês vão começar a compreender o que Jesus disse, que saiu um senhor, semeou uma boa semente no seu campo, e depois veio o inimigo, semeou uma má semente. Depois Jesus revela que o mundo, a semente, o campo é o mundo, e as sementes são as pessoas. É no jardim do Éden que o inimigo trouxe uma hibridação, hibridou os primeiros seres humanos na face da terra. Graça e paz esteja convosco, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que a luz do Evangelho possa acompanhar a sua vida. Shalom.